Olá, pessoal! Vamos à aula de história? Então, você sabe que eu estudando aqui para trabalhar com vocês o capítulo de história, já pensei, poxa, vai bater uma saudade da escola. Vocês sabiam que no capítulo de história nós vamos falar sobre a nossa escola? Isso mesmo! Vamos lembrar as partes, vamos lembrar cada pedacinho lá da nossa escola. Que legal, não é? Pelo menos assim matamos as saudades um pouquinho. Ou ficamos ainda mais com saudade da nossa escola. Mas então vamos lá. A escola é lugar de aprender e de brincar. Sim, exatamente. Nesse capítulo você vai estudar a escola, as pessoas e os objetos que fazem parte deste lugar, além das comemorações que são realizadas na escola. Este ano não pudemos fazer comemoração nenhuma, não pudemos fazer nada lá na escola, não pudemos nem ficar lá na nossa escola. Poxa, esse ano vai ficar na história. Quem sabe um dia vai aparecer numa apostila, num livro didático aí, assim, ó. O ano em que a escola parou. As aulas eram só online. Quem vai estudar sobre isso? Nós vamos poder contar sobre isso, não é verdade? Ficamos em casa, cuidando da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, porque não podíamos sair de casa, porque lá fora tinha um vírus. E aí vamos contar toda a história, porque nós vivemos a história. E agora vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa escola? Vamos começar aqui, ó. Não é igual à nossa escola, mas pode lembrar um pouquinho. O pátio da escola, os lixeiros, lá na nossa escola também tem os lixeiros coloridos, para os lixos, todos separadinhos. Os alunos com seus uniformes, o nosso é azulzinho, aqui é amarelinho. Parecem ser professores. Ali também tem um servente conversando com as crianças, dando muita atenção, assim como as nossas serventes lá na escola também fazem, certo? Temos ali provavelmente alguns professores falando sobre algumas coisas que os alunos querem saber, mostrando algum conteúdo, de um caderno, alguma coisa assim. Deu saudade da escola? Deu sim. Vamos então relembrar um pouquinho da nossa escola? A gente vai ver outras escolas aqui, mas vai lembrando da nossa, tá bom? A nossa salinha tão queridinha, lindinha, toda arrumadinha, sem ninguém lá, sem a prof. Ângela, sem os meus alunos, somente as carteiras vazias. Às vezes a prof vai lá na sala, vou lá na escola, entro na sala, olho nas carteiras. Que tristeza! Mas ao mesmo tempo fico muito feliz porque sei que cada um está em casa com seu papai e com a sua mamãe se cuidando, tá bom? Então vamos lá. Na página 4, depois que a gente já viu lá a imagem do pátio da escola, temos um texto. Você pode ler esse texto aí com a sua mamãe? Pede ajuda, pede para ela ler ou você lê sozinho. Mas lembrem do nosso trato lá da escola que a prof relembrou aqui. Não pode mais dizer não sei, não consigo. Vou tentar, ok? Muito bem, eu sei que você vai tentar. Vamos lá ao texto. Parece um poço sem fundo. Parece um trem de repente. Parece mala ou baú, levando tudo da gente. Leva caderno e borracha, lápis, livro e apontador. Carrega estojo, caneta, compasso e grampeador. Vai tesoura, giz de cera, vai régua, esquadro e tachinha. Vai cola e fita adesiva, mas também vai figurinha. O que será que está falando esse texto? O que vai dentro assim com tudo? Aqui fala algumas coisas que não carregamos, mas também não fala de algumas coisas que nós carregamos. É a nossa mochila, nossa mala escolar. Após a leitura do poema, responda as questões.
Qual é o objeto que leva estojo, caderno, livro no seu interior? Pinta a imagem que mostra esse objeto conforme citado no poema. É uma cesta que leva esses objetos? É aqui uma prateleira? É uma mochila, seja ela como for. E a cor que você vai colorir, você escolhe, tá bom? Já vamos para a página 5. Conhecendo a minha escola. Você lembra da nossa escola? Eu não vou chamar de minha, eu vou chamar de nossa, tá bom? Aqui na apostila fala minha. O prof vai falar nossa. Quando alguém fala em escola, normalmente pensamos em espaço como os mostrados a seguir. Então, escola tem espaço onde tem quadro de giz, alunos, carteiras, coisas coloridas, professor e aluno. As coisas principais são vocês. A prof está lá na frente dando aula para todos vocês que moram aqui no meu coração e que fazem tanta falta. E a prof está falando aqui, lembrando das carinhas, lembrando de cada um de vocês nas carteiras. Só lembrando. Porque na imagem, na cabeça da prof, vem aquela imagem da sala cheia, um perguntando, um falando, um levantando, e a prof pedindo silêncio para poder dar aula. Que falta isso nos faz? Mas enfim, logo estaremos juntos. Sala de aula com indígenas de etnia Pataxó na reserva Jaqueira, terra indígena Pataxó, Porto Seguro, na Bahia. É uma sala de aula indígena, mas é uma sala de aula como a nossa. E as nossas carteiras eram todas vermelhinhas. Aqui nós temos algumas mesas vermelhinhas, mas as nossas carteiras eram em cima branquinha e embaixo vermelhinha, vocês lembram? Então, alunos em sala de aula de uma escola municipal, no povoado da Vargem Funda, na Bahia também. E a terceira imagem aqui embaixo é uma sala de aula, é uma escola. Mas olha como essa escola é um pouco diferente. Porque eles não têm as coisas que nós temos. Eles são mais precários, eles têm a necessidade de algumas coisas que nós às vezes não damos o valor. Carteira, cadeira, uma escola bonita, organizada, limpinha. O que adianta ter tudo isso? Adianta sim, logo estaremos lá. Essa escola aqui que não tem carteira é uma escola do ensino fundamental lá na África. Sim, lá na África do Sul, que precisavam tanto de incentivo, que precisavam tanto de uma escola para estudar e eles têm tanta vontade de aprender, né? Vamos pensar assim que os governantes precisam pensar na educação, que é uma das coisas principais para uma nação, para um país viver bem, para um país ser bom, ser justo. As crianças precisam ter a sabedoria, ter o conhecimento, aprender e também saber o certo do errado, tudo isso. E isso é na escola que a gente começa a aprender. É com a educação que começamos a aprender. A educação dos pais é ensinar, ser educado, ser honesto, a ser querido, amoroso. Na escola aprendemos isso também. Mas a principal função da escola é ensinar o que a prof está tentando ensinar a vocês. Ler, escrever, que agora está um pouco difícil assim de longe. Mas a prof está tentando, estou me esforçando o máximo, me expondo na internet, gravando aulas para vocês, porque eu quero muito que nós possamos dizer que passamos por tudo isso bem, tá bom? Então vamos lá. Essas fotos mostram parte do dia a dia de muitas crianças que frequentam as escolas, com ou sem carteira, é uma escola, ok? Vamos lá para a página 6. Na página 6, nós temos alunos aqui, legal, que estão numa parte da escola que eu acho que vocês vão acertar bem facinho aonde é.
que tem muitos livros, que tem muitas histórias, que é um ambiente gostoso que a gente nem pode desfrutar. Mas, enfim, é a biblioteca. Agora você observou as imagens lá das escolas. Será que toda escola tem uma biblioteca organizada assim? A nossa foi reformada, está prontinha, bonitinha e logo, logo vocês vão poder ir lá, tá bom? Então, a imagem das crianças procurando livros na sua escola, como é utilizado esse espaço? Não está sendo utilizado, né? Mas normalmente a prof vai contar como funcionava. Era assim: todos os alunos recebiam uma carteirinha escolar. Nessa carteirinha era a carteirinha da biblioteca. Na carteirinha da biblioteca, a gente ia lá na biblioteca procurar um livro para levar para casa. E lá na nossa casa, a gente poderia ler durante uma semana, ficava com o livro da biblioteca, ou o papai e a mamãe lia, ou a gente mesmo tentava, pelas imagens, contar histórias. Na sala de aula, a professora perguntava como foi o livro, um dia para alguns, outro dia para outros, até que desse o tempo de todos falarem sobre seus livros em uma semana. Aí chega o dia de trocar os livros. Só pode trocar o livro quem estiver com a carteirinha e com o livro na mão para poder trocar. Não conseguimos fazer isso no tempo que nós estávamos lá na escola, porque as nossas carteirinhas não ficaram prontas, porque era muito no início do ano, e também a nossa biblioteca estava terminando uma reforma, estava acabando a reforma, estava quase pronta. E aí veio toda essa pandemia. Mas enfim, as escolas são diferentes umas das outras. Contudo, é sempre possível encontrar alunos e professores prontos para ensinar e prestar ajuda durante todo o ano. Aqui estão os professores, que também são peças fundamentais de uma escola. Não podemos dizer que existe escola sem professor. Não existe, né? Assim como não tem escola sem aluno também. Existem muitos espaços em uma escola. Agora, um exercício para vocês. Observe essas imagens e ligue no nome que é esse lugar, certo? Temos aqui uma quadra onde tem vários tipos de jogos, temos o refeitório e temos um pátio. Você vai ligar qual que é a imagem do pátio, do refeitório. O refeitório é onde a gente come a nossa merendinha, a nossa comidinha, o nosso lanche. E a quadra de esportes, aqui fala poliesportiva. Aonde é? Você vai ligar, tá bom? Quadra começa com Q-U-A, quadra. Refeitório, R-E. Pátio, pá, P-A. E aí, aqui embaixo, temos algumas orientações. Com o professor e os colegas, façam um passeio pela escola. Não temos como fazer esse passeio, só lembrar como era a nossa escola, certo? E aqui a gente fica relembrando como era a sala, como chegávamos na escola, aonde íamos, fazer a nossa fila. Por que nós fazíamos fila lá na nossa escola? Lembra que a prof explicou? Porque a escola tinha muitas escadas e os alunos precisavam andar e não correr para não cair e se machucar. Fazíamos fila, subíamos para a nossa sala. Como era a nossa sala? Na frente da sala tinha um corredor com várias outras salas, onde eram os banheiros, o nosso refeitório, a quadra, tudinho. Vamos lembrar com bastante saudade. E essa é a nossa aula de hoje de história, lembrando da nossa escola. Beijinho da Prof. Ângela. Tchau, tchau.